O elevador parou de repente, e um silêncio pesado tomou o ar. Ele nunca esperava vê-la ali, com o bebê nos braços. Seus olhos se encontraram, e por um instante tudo parecia congelar, como se o mundo tivesse parado junto com o coração dele. Havia algo nos olhos dela, algo que ninguém podia imaginar, algo que mudaria tudo. Mas antes que pudesse entender, o som do elevador ecoou, e ele percebeu que aquela pequena cena escondia um segredo capaz de virar a vida dele de cabeça para baixo. E então, ele perguntou a si mesmo, com a voz presa na garganta, como isso pôde acontecer? O elevador continuava parado. O silêncio entre Ricardo e Clarissa era quase sufocante. Cada detalhe dela parecia amplificado. A linha suave do rosto, a tensão nos ombros, o bebê tranquilo nos braços dela. Por um instante, a mente dele congelou, e a pergunta que não ousava fazer rodopiava incessante. Como isso aconteceu? Quem é esse bebê? Clarissa respirou fundo, segurando o pequeno com mais firmeza. O coração dela batia acelerado. Cada segundo parecia alongar a tensão, como se o tempo tivesse parado. Ela sabia que precisava falar, mas as palavras custavam a sair. E, acima de tudo, sabia que, uma vez revelado, nada poderia voltar a ser como antes. Ricardo, a voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Há algo que você precisa saber. Ele engoliu em seco, sentindo o ar faltar. O bebê mexeu a mãozinha, quebrando o silêncio com um pequeno som. Ricardo se aproximou, olhos fixos nos dela, esperando, temendo. Cada segundo aprofundava o turbilhão de emoções, medo, esperança, incredulidade. Clarissa começou, hesitando. Este bebê é seu filho. O mundo de Ricardo pareceu desabar em câmera lenta. Ele sentiu o chão desaparecer, o ar tornar-se denso demais para respirar. Um filho? Ele engoliu em seco, tentando organizar tudo. O passado, as noites de dúvida, os sinais que nunca havia notado. Agora, a prova viva estava ali, nos braços de Clarissa. Meu filho? A voz dele saiu rouca, trêmula. Como? Como isso é possível? Clarissa baixou os olhos, expressão dolorosa, implorando para que ele entendesse sem julgamentos. Eu nunca quis esconder, mas não sabia como contar, se você estaria pronto ou se me perdoaria. Sua voz tremia. Ele chegou depois que você se afastou, mas sempre foi seu. O coração de Ricardo pulsava em dois tempos diferentes, alegria e culpa. Cada batalha ecoava no elevator, amplificando a intensidade. Ele se ajoelhou levemente, tentando olhar nos olhos do bebê e compreender a verdade finalmente revelada. Ele é tão pequeno, tão seu, murmurou, mãos tremendo ao tocar os dedos do bebê. Por que você não me contou antes? Clarissa desviou o olhar e uma lágrima caiu silenciosa sobre o bebê. Por quê? Eu tinha medo. Medo de perder você de novo, de que tudo desmoronasse, disse ela, voz embargada. E precisava ter certeza de que ele estaria seguro antes de te envolver. O bebê soltou um pequeno choro. Ricardo sorriu, mistura de riso e choro, incapaz de conter a avalanche de emoções. Olhou para Clarissa e o pequeno, sentindo algo que nunca havia sentido. Responsabilidade profunda, misturada com amor e arrependimento. Eu não sei o que dizer, engoliu em seco. Nunca imaginei que teria a chance de ser pai assim. Clarissa segurou suas mãos, tremendo levemente. Você é pai, Ricardo, desde o primeiro instante. Ele precisa de você, e eu também. A voz firme, carregada de emoção. Não há mais como voltar atrás. O elevador tremeu levemente. Um som mecânico anunciou que as portas se abririam. Mas ninguém se moveu. O mundo externo desapareceu. Cada decisão, cada gesto ali dentro poderia definir o futuro deles. Eu quero estar com vocês, disse ele, a voz firme, transbordando emoção. Mas tenho medo. Medo de não saber ser o pai que ele merece. Medo de perder você de novo. Clarissa sorriu levemente, segurando pelos ombros, olhos marejados. Temos medo juntos, mas não pode nos impedir. Ele nos precisa, Ricardo. Ele precisa que sejamos fortes. Que sejamos uma família, mesmo que tenha começado de maneira inesperada. O bebê chorou novamente, e Ricardo pegou nos braços pela primeira vez.
O pequeno se aninhou contra ele, e Ricardo sentiu uma onda de amor intensa, consumindo tudo ao redor. Cada lembrança, cada ferida, cada dúvida desapareceu diante da presença viva daquele filho, daquela vida que era metade dele. Ele é perfeito, murmurou, olhando para Clarissa, que chorava silenciosa. Nós vamos conseguir, não é? Sim, disse ela, firme, segurando seu ombro. Juntos. Sempre. As portas se abriram, e a luz do corredor invadiu o elevador. Mas eles não se moveram imediatamente, absorvendo a nova realidade. O mundo lá fora existia, mas o tempo dentro do elevador parecia diferente, mais lento, mais profundo, mais verdadeiro. Ricardo respirou fundo, olhando para Clarissa e para o bebê. Um turbilhão de pensamentos passou por sua mente. Responsabilidades, desafios, receios. Mas havia uma certeza silenciosa. Faria tudo para proteger aquele filho e aquela mulher, que ainda ocupavam um espaço enorme em seu coração. Então, disse finalmente, começamos daqui. Não há como apagar o passado, mas podemos construir algo novo juntos. Clarissa assentiu, segurando o bebê e sorrindo entre lágrimas. Sim, juntos. Eles saíram do elevador, passos hesitantes, mas mais leves. Cada gesto se tornou aprendizado. Trocar fraldas, acalmar o choro, dividir responsabilidades. Ricardo sentia cada abraço como promessa silenciosa de nunca mais deixar ninguém separá-los. Clarissa aprendia a confiar novamente, a deixar o passado de lado e permitir que o amor guiasse suas decisões. Em uma tarde silenciosa, observando o bebê dormir, Ricardo segurou a mão de Clarissa e disse, voz baixa mas firme: a vida não nos deu essa chance por acaso. Ela nos deu porque somos capazes de enfrentar tudo. E eu não vou falhar. Clarissa sorriu, lágrimas silenciosas, sentindo alívio, amor e gratidão. Eles se entreolharam, silenciosos, compreendendo que, apesar das cicatrizes, o amor e a família que começava ali seriam maiores que qualquer dor anterior. O bebê murmurou em sonhos. Ricardo acariciou seu rosto pequeno, sentindo responsabilidade e ternura. Percebeu que a vida ensinara a maior lição. Coragem de amar e enfrentar o desconhecido transforma os momentos mais difíceis em esperança e redenção. E enquanto o sol da tarde iluminava o apartamento, uma pergunta silenciosa pairou. Será que estamos realmente prontos para o que a vida ainda nos reserva? O despertador tocou cedo, mas Ricardo não precisou dele. Seus olhos se abriram antes do som, como se cada manhã fosse uma batalha silenciosa contra o vazio do apartamento. A luz fraca que entrava pelas janelas iluminava a sala ampla, refletindo no chão polido. Ele se levantou devagar, sentindo cada músculo reclamar, e caminhou até a cozinha. Preparou o café, mas nem mesmo o aroma forte parecia capaz de despertá-lo de verdade. Enquanto esperava, sua mente vagava por lembranças de dias que pareciam distantes, risadas ecoando pela casa, mãos entrelaçadas sem pressa, toques inesperados que faziam o coração acelerar. Ele suspirou, apoiando-se na bancada, observando o vapor subir do café. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior. No trabalho, Ricardo se movia como um homem automático. Colegas cumprimentavam-no, mas ele respondia apenas com acenos, os olhos sempre vagando para algo invisível aos outros. Sentado à sua mesa, encarava a tela do computador, mas a mente estava em outro lugar. Cada e-mail, cada ligação era apenas ruído diante do peso que carregava. Ele lembrava da última vez que viu Clarissa. Um sorriso rápido, um aceno discreto, e tudo parecia ter mudado em um instante. Ainda sentia o calor daquele olhar, mas agora misturado com vazio, saudade, raiva e medo do desconhecido. Clarissa? O nome ecoava em sua mente, carregado de lembranças que ele tentava ignorar. Do outro lado da cidade, Clarissa vivia uma rotina completamente diferente. Segurava o bebê com firmeza, o olhar cansado denunciando noites mal dormidas e uma vida que exigia mais do que podia suportar. Preparava a mamadeira, observando por um instante os olhos pequenos e perfeitos do bebê, cheios de confiança e inocência. Um segredo silencioso pesava sobre Clarissa, tão intenso quanto a exaustão. Ela sabia que o mundo não estava preparado para certas verdades e nem ela mesma se sentia pronta para enfrentá-las. A cada gesto, sentia a sombra do passado insistindo em segui-la. Ricardo,
Sem saber, caminhava para o momento que mudaria tudo. Ou entrou no elevador do prédio, apertando o botão do térreo. O espaço era familiar, quase monótono, mas algo naquela manhã parecia diferente. O ar denso, o silêncio pesado. Ele olhou para o próprio reflexo no metal polido e sentiu um frio percorrer a espinha. Então, o elevador parou. Sem aviso, Ricardo pressionou os botões, mas nada aconteceu. O silêncio tornou-se absoluto, sufocante. E foi nesse instante que ele a viu. Clarissa estava ali, encostada na parede, segurando o bebê nos braços. O coração dele disparou, o ar faltou. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Um olhar transmitiu tudo o que não precisava ser dito: medo, surpresa, lembranças, dor. O bebê se mexeu, emitindo um som suave que quebrou o silêncio, e Ricardo sentiu algo profundo e inexplicável. Ela desviou o olhar, mas não o suficiente para esconder o nervosismo. A mão dele tremia levemente enquanto segurava a barra do elevador. Cada segundo parecia esticar-se, como se o tempo tivesse parado. Nenhum som era pronunciado, mas a tensão era quase física. Enquanto esperava, Ricardo tentava organizar os pensamentos, mas tudo parecia embaçado. Lembrava de conversas antigas, promessas quebradas, momentos que agora pareciam distantes. Clarissa sentia cada músculo tenso, pressentindo algo que não podia controlar. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria tudo, mas ainda não podia falar. O bebê chorou de leve, e Ricardo se inclinou instintivamente, sem saber se deveria ajudar ou apenas observar. Sentiu medo e proteção ao mesmo tempo, percebendo que aquele pequeno ser carregava um poder silencioso sobre ele, além da compreensão. Clarissa suspirou, e o som preencheu o espaço, ecoando nas paredes metálicas do elevador. Cada segundo tornava-se mais intenso. Então veio o silêncio novamente, carregado de perguntas sem respostas. Ricardo sentiu o coração apertar, a mente girar, enquanto observava Clarissa com o bebê. Havia algo escondido ali, que explicaria tudo se fosse revelado, mas ninguém falava. Uma mistura de ansiedade e medo tomou conta dele, com a certeza de que nada jamais seria igual. O elevator continuava parado. O ar parecia pesado demais, e a proximidade deles tornava tudo mais intenso. Ricardo sentia o cheiro suave do bebê, o perfume sutil de Clarissa, cada detalhe amplificado, como se o universo estivesse comprimido naquela cabine. Ele queria perguntar, saber, mas as palavras morreram na garganta. Clarissa hesitou, o olhar perdido em algo que ele não podia compreender. Cada movimento parecia calculado, cada respiração contava uma história que não podia ser dita. Um barulho mecânico ecoou, o elevador tremeu levemente, e eles se entreolharam novamente. O bebê chorou, e Ricardo sentiu um arrepio. Sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida, mas não estava pronto. No fundo, ambos sentiam a mesma coisa, um segredo entre eles, silencioso e poderoso, capaz de virar suas vidas de cabeça para baixo. O mundo lá fora permanecia indiferente ao choque silencioso dentro da cabine. Ricardo tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Clarissa desviou o olhar, os lábios cerrados. Um segundo parecia eterno. Cada batida do coração ecoava. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo, mas o tempo conspirava contra eles. O som do elevador voltou. Um clique, uma luz piscando, mas nada de movimento. Os olhos dele se encontraram, cheios de perguntas, medo e lembranças. O bebê chorou mais alto, e Ricardo percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Ele deu um passo à frente, tentando alcançar algo, entender algo, e então o elevador parou novamente. Tudo ficou em silêncio. Cada respiração ecoava infinitamente, e Ricardo percebeu que o segredo estava ali, diante dele, mas inalcançável. E foi nesse instante que a realidade se desdobrou silenciosa, implacável, deixando uma pergunta dolorosa no ar. O que Clarissa escondia? E por que o bebê parecia ser a chave de tudo? O elevador permanecia parado. O mundo parecia suspenso. A tensão atingiu o ponto máximo. Ricardo sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida, mas ainda não podia. A cabine guardava um segredo que prometia virar tudo de cabeça para baixo. A vida é cheia de surpresas que chegam de formas que nunca esperamos. Às vezes,
A verdade se esconde em silêncio, em pequenas decisões, em momentos que parecem comuns, mas que têm o poder de mudar tudo. Ricardo e Clarissa nos mostram que enfrentar o medo e encarar a realidade, mesmo quando ela é dolorosa, é o primeiro passo para reconstruir o que parecia perdido. Amor, responsabilidade e coragem andam juntos. Um filho não é apenas uma vida que nasce, mas também uma oportunidade de aprender a ser melhor, de se superar, de se unir mesmo depois de feridas profundas. A história deles nos lembra que esconder a verdade ou fugir do desafio apenas prolonga a dor. A coragem real está em se abrir, se arriscar e confiar que o amor pode curar, mesmo depois das maiores perdas. E, acima de tudo, aprendemos que família não é apenas sangue, é presença, cuidado, escolhas conscientes. Cada gesto de atenção, cada abraço, cada momento compartilhado constrói algo maior do que qualquer erro do passado. A vida nos dá segundas chances para escolher o que realmente importa, e o que vale é como decidimos amar e proteger aqueles que dependem de nós. Então, a pergunta que fica no ar, e que nos toca profundamente, é: quando a vida te der uma chance de recomeçar, mesmo no meio da dor e do medo, você terá coragem de agarrar essa oportunidade e amar plenamente, sem reservas?